Olá, turma, tudo bem com vocês? Então vamos aí para mais uma aula da disciplina Física Básica. Hoje abordando sobre grandezas físicas. Nas aulas anteriores nós já falamos que as grandezas físicas constituem todas aquelas variáveis que podem ser mensuradas, que podem ser medidas, como por exemplo, comprimento, largura, área, volume, massa, temperatura, pressão, todas essas grandezas podem ser mensuradas, portanto, são chamadas de grandezas físicas, tá? Então, tudo aquilo que pode ser mensurado é uma grandeza física. Bom, hoje vamos falar especificamente aqui sobre densidade ou massa específica, peso específico e peso específico relativo. Grandezas muito importantes no nosso cotidiano. Então, vamos nessa. Densidade é a concentração de massa em um determinado volume, ou seja, é a quantidade de massa ou matéria que cabe dentro de um volume ou espaço. A densidade é calculada pela divisão da massa do objeto pelo volume, tá? Então, nós temos aqui que a densidade é a massa sobre o volume. D de densidade, M de massa e V de volume. A massa, ela é expressa no Sistema Internacional de Unidades em quilogramas e o volume em metro cúbico. Portanto, a unidade de medida de densidade no Sistema Internacional de Unidades será o quilograma por metro cúbico. Posso ter outras unidades de medida, tá? Para densidade. Observe que aqui nesta balança nós temos um equilíbrio. Evidentemente que as massas desses objetos, desses dois objetos, é equivalente à massa desse objeto. Então, a massa que está no prato do lado A é igual à massa que está no prato do lado B, porque há um equilíbrio. Mas aqui a gente observa que tem um volume maior. Então, o que nós podemos atribuir? Que um volume maior é necessário para equilibrar um volume menor. Então, a informação, tá, técnica é que, evidentemente, este produto ele vai ter uma densidade menor do que o produto B, tá? A densidade de referência para nós é a densidade da água, tá? E a densidade da água, ela geralmente é igual 1.000 quilogramas por metro cúbico, trazendo aqui para o Sistema Internacional de Unidade. 1.000 quilogramas por metro cúbico. Relembro a vocês, tá? Isso para a água no estado líquido é bem aproximado aqui de 1.000 quilogramas por metro cúbico. Relembro que um metro cúbico ele apresenta 1.000 litros, portanto, eu posso dizer também que a densidade da água é igual a 1 quilograma por litro, tá? Seria uma outra forma aqui para a gente correlacionar no nosso dia a dia. Isso no estado líquido. Já a água no estado sólido, ou seja, o gelo, apresenta uma densidade um pouco menor. Isso aqui já explica essa situação, a situação dos icebergs, ou seja, as montanhas de gelo, que fica apenas um pedacinho do lado de fora e a maior parte aqui fica imersa na água. Isso está correlacionado com a densidade. Então, ela não flutua completamente na água porque a densidade não é tão menor do que a densidade da água no estado líquido. E ela também não afunda completamente porque essa densidade não é maior. Portanto, ela fica aqui em equilíbrio, então nós temos aqui em equilíbrio justamente pelo fato da densidade do gelo ser bem próxima da densidade da água no estado líquido, tá? Então, já falamos aí um fator que afeta a densidade, que é justamente o estado físico. Outros fatores que afetam a densidade, evidentemente, é o tipo de material. A densidade do chumbo é diferente da densidade do algodão.
Então, se eu tenho 5 litros de chumbo, evidentemente que vai ter uma massa muito maior do que 5 litros de algodão. O ouro possui uma densidade de 19,3 gramas por centímetro cúbico, enquanto que a prata tem uma densidade de 10,5 gramas por centímetro cúbico. Então, através da densidade, dá para você distinguir se um material, uma joia, por exemplo, ela é de ouro ou não. Tá? É um dos parâmetros que pode ser utilizados para avaliar. Temperatura. A densidade da água varia conforme a temperatura. E assim dos líquidos, né? Isso é muito comum nos líquidos. Na temperatura de 0 graus Celsius, a densidade é 0,99. E o valor máximo de 1 grama é atingido quando a temperatura da água ela está em 4 graus Celsius. A água em estado sólido flutua, tá? No caso, o gelo flutua na água que está no estado líquido. Então, por que isso acontece? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, já a do gelo é 0,92. Então, nós acabamos de explicar no exemplo anterior. Outro fator que influencia na densidade é a pressão. O ar seco tem densidade de 1,2 kg por metro cúbico em 0 graus e 100 kPa, que é a unidade de medida de pressão. Sua densidade diminui para 1,2 kg por metro cúbico nas condições de 20 graus e na pressão atmosférica, tá, de 101 kPa, 0,3 kPa. Portanto, a pressão aí influenciou diretamente na densidade do ar também. Então, as principais variáveis que interferem, os principais fatores que interferem na densidade são tipo de material, temperatura, estado físico, tá? Se está no estado sólido, líquido ou gasoso, e pressão. Você conseguiria explicar essa situação? Qual foi o fator que em uma situação eu tenho um ovo flutuando, no outro ele está aqui em equilíbrio, no centro, e no outro ele afundou? O que explica essa situação? Vou deixar aí para vocês interpretarem e colocar aí nos comentários, tá bom? Será que foi adicionada alguma coisa na água? Será que o ovo foi cozido ou não e isso interfere? Então fica aí uma pesquisa para vocês refletirem, tá? Será que foi colocado sal na água, açúcar na água, alguma coisa nesse sentido? Então gostaria que vocês refletissem sobre essa situação. Por que o ar-condicionado é instalado na parte mais alta e um aquecedor na parte mais baixa? Qual seria a explicação? A explicação está que o ar frio ele é mais denso, ele desce. O ar quente ele é mais leve, então ele sobe. Esse movimento do ar em ambas situações provoca o que nós chamamos de convecção, de correntes convectivas, e faz com que haja uma circulação do ar. Então, por isso também que o congelador fica na parte superior da geladeira. Então, aí são características, tá, que o conhecimento da física faz a gente compreender, tá, aquilo que está ao nosso redor, que faz parte do nosso cotidiano. Olha aí a explicação. Então, no caso do ar-condicionado, o ar frio desce e o ar quente sobe, então ocorrendo essa circulação por correntes convectivas. Já aqui é o contrário, tá? Eu vou aquecer esse ar, ele vai subir, tá? O aquecedor agora é instalado na parte inferior, tá? O princípio é o mesmo, o ar quente sobe, o ar frio desce, tá? Mas a instalação aqui é contrária, porque aqui agora eu quero aquecer o ambiente. Então eu preciso que o ar quente ele predomina sobre o ar frio. Se eu colocasse o ar condicionado na parte de baixo, correria o risco de eu ter uma parte aqui com ar frio e o ar quente lá em cima. Então eu não ia ter a convecção, ou ia ser bem reduzida, diminuindo, portanto, a eficiência deste equipamento. O que faz os balões subirem? Depende, qual o tipo de balão. Se a gente estiver falando desse balão aqui, tá? Esse balão sobe porque o ar quente é aquecido. Então, o fator que faz subir aqui é a temperatura. Então, ele é aquecido, tá? O ar quente é mais leve, consequentemente, ele sobe. E neste caso aqui,
A temperatura do ar é a mesma, mas por que ele sobe? Porque aqui agora tem que ser um gás diferente, um gás de densidade menor, que pode ser, por exemplo, o gás hélio, tá? Ou pode ser o dióxido de carbono, que vai ser mais leve, que vai ser menos denso do que, por exemplo, o nitrogênio, que é o principal ar que está aqui, e o oxigênio. Densidade de blocos. Será que esses blocos apresentam densidades diferentes? Será que todos eles flutuam na água? Será que isso impacta no esforço sobre uma construção, por exemplo? Então, também eis aí mais uma reflexão e quais as vantagens e desvantagens de utilizar qualquer um desses tipos de bloco na construção civil, por exemplo, para a gente correlacionar com o que a gente está falando. Bom, massa específica e densidade. Tem diferença? Depende. Se a gente estiver falando de um corpo, tá, que é maciço, ou de um líquido, por exemplo, massa específica e densidade não terão diferenças. Porém, se eu estiver falando de um corpo oco, aí eu vou ter diferença entre a massa específica e a densidade. Por exemplo, para esse bloco aqui de 6 furos, a massa específica ela vai ser diferente da densidade. Por quê? A densidade leva em consideração o volume completo e a massa específica apenas a parte que contém substância. Portanto, para eu calcular a massa específica desse bloco, eu teria que retirar do meu cálculo, tá, da hora de fazer o volume, esses espaços vazios. Por isso que é diferente a massa específica, tá, da densidade. Olha essa situação. Então, o corpo abaixo possui massa de 2.000 gramas. Aí pede, determine sua densidade e massa específica do material que constitui. Então, observe, a densidade é a massa sobre o volume, tá? A massa sobre o volume. E a massa específica também é a massa sobre o volume, só que sobre o volume da substância. Então, no caso de cima, nós vamos ter 2.000 dividido por 500, porque é o volume do corpo. O volume do corpo são esses 100 mais os 400. E aí eu tenho 500, tá? 500 centímetros cúbicos. Já para calcular a massa específica, agora eu vou utilizar 2.000 dividido por 400, porque esse espaço vazio que existe aqui, para calcular a massa específica, não interessa. Então, fazendo a conta, ó, aqui nós vamos ter 20 dividido por 5, que vai dar, nesse caso, a unidade. Qual seria a unidade de medida aqui? Seria o grama, tá? Por centímetro cúbico, grama por centímetro cúbico. E aqui embaixo eu vou ter 20 dividido por 4, que dá 5 gramas por centímetros cúbicos. Então, acabamos de provar para vocês que a densidade ela é diferente da massa específica, quando se trata de corpos ocos. Peso específico. O peso específico tem uma correlação com a força peso, que nós já comentamos em aulas anteriores, tá? Então, se a massa específica é a massa sobre o volume, o peso específico é o peso sobre o volume. Peso aqui nós vamos chamar de W, tá? Então, o peso específico vai ser representado por gama e o peso, a força peso, representada por W. Então, o peso específico é o peso sobre o volume. Lembra que na aula anterior nós falamos que peso é a massa vezes a aceleração e a aceleração da gravidade, porque peso é uma força, tá? E aí vem o princípio fundamental da dinâmica. Então tá aqui essa expressão, ó, peso é massa vezes a gravidade. Força é massa vezes aceleração. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, se substituirmos aqui peso por massa vezes gravidade, vamos ter essa expressão. Veja bem que se agora a gente pegar essa expressão que nós temos aqui, ó, essa parte da expressão, ela vai ser justamente quem? A massa específica, que aqui eu estou usando uma letra grega chamada ρ. Então, nós podemos dizer, tá, que o peso específico de uma substância
vai ser igual à densidade, que aqui a gente está chamando de massa específica, representada por essa letra ρ, pode ser representada por μ também, tá? Então, o peso específico de uma substância, nós podemos dizer que vai ser a densidade vezes a gravidade. Basta pegar e multiplicar pela gravidade. Se a gente considerar a gravidade 10, por exemplo, basta multiplicar por 10, tá? Então, a gravidade é uma aceleração que, na superfície da Terra, ela é considerada em torno de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muita gente considera 10 para facilitar os cálculos e a compreensão. Então, pessoal, o peso específico, peso a gente já viu em aulas anteriores que é dado em Newton, e volume, metro cúbico. Portanto, o peso específico, tá, é dado em newtons por metro cúbico. Peso é newtons, tá, porque é uma força, né, e a unidade de medida de força no sistema internacional é newtons, e volume, metro cúbico. Peso específico relativo. É adimensional, já adianto para vocês que não tem unidade de medida, tá? E é uma correlação com o peso específico da água, tá? Com o peso específico da água. Então, se a gente pegar um determinado óleo, tá? Que tem, vamos supor que tem a densidade de 800 quilograma, um determinado óleo tem a densidade de 800 quilogramas por metro cúbico, tá? Primeiro, se eu considerar aqui a gravidade 10, qual seria o peso específico dele? Basta multiplicar pela gravidade, então seria 8.000. Então, o peso específico para este óleo seria 8.000 newtons por metro cúbico. E o peso específico relativo? Qual seria o valor do peso específico relativo aqui para este óleo? Ora, bastaria a gente pegar isso aqui e dividir pelo peso específico da água. O peso específico da água, nós já vimos lá no início que a densidade da água é nossa referência e a densidade da água é 1.000. Então, para fazer esse cálculo, bastaria pegar 8.000 dividido por 10.000, que seria o peso específico da água, tá? Então, isso aqui vai me dar um valor de 0,8. Conforme nós falamos, é adimensional, não tem unidade de medida. Então, esse seria o peso específico relativo, tá? Para este determinado óleo. Beleza? Eu trago aqui, então, uma tabela na qual vocês podem ver aí a massa específica, o peso específico e o peso específico relativo para diferentes substâncias. Olha o mercúrio. O mercúrio tem massa específica 13.600. Se a da água é 1.000, significa que o do mercúrio é 13,6 vezes maior do que a da água. Qual seria o peso específico do mercúrio? Basta pegar esse valor e multiplicar por 10. Então, multiplicando por 10, considerando aqui a gravidade 10, nós temos 136.000. Para saber qual é o peso específico relativo dele, eu pego esse valor aqui e vou dividir por 10.000. Por que 10.000, professor? Porque 10.000 é o peso específico relativo, é o peso específico da água. O peso específico relativo não, o peso específico da água. Então, peguei aqui 136.000 e dividi por 10.000, encontrei o valor de 13,6. E assim, para diversas outras substâncias que vocês podem estar observando. Observe que o mercúrio, ele apresenta essa densidade alta porque ele é um metal, né? Os metais geralmente têm altas densidades. E o mercúrio é um metal que é encontrado aí no estado líquido, tá? Então, pessoal, aí tem essa questão, uma questão fácil aqui de responder, que fala o seguinte: sabe-se que 900 kg de um líquido ocupa um reservatório com volume de 1.500 litros. Determine sua massa específica, seu peso específico e o peso específico relativo. Deu aqui que o peso específico relativo da água é 10.000 newtons por metro cúbico, a gravidade pediu para considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então, para calcular essa densidade ou massa específica, a gente vai usar a fórmula massa sobre o volume.
Então, nossa massa ali são 900 quilogramas, tá? 900 quilogramas. E o nosso volume, pessoal, se eu estou usando aqui quilograma e a unidade aqui está quilograma por metro cúbico, eu preciso, portanto, transformar esse volume para metros cúbicos. Então, se aqui é 1.500 litros, se eu dividir por 1.000, eu vou ter 1,5 metros cúbicos. Aí eu fiz a transformação. Então, virou agora 1,5 metros cúbicos. Fazendo essa continha, 900 dividido por 1,5, eu vou obter 600. 600 o quê? 600 quilogramas, tá? Tá aqui, ó, 600 quilogramas por metro cúbico. Então, isso aqui é o valor da densidade ou da massa específica, tá? Densidade ou massa específica, que nesse caso aqui as duas são iguais, não se trata de um corpo oco. Agora, se eu fosse calcular o peso específico relativo, ou o peso específico, apenas o peso específico, basta pegar, tá? Nós vimos que o peso específico, ele pode ser obtido através da densidade vezes a gravidade. Então, basta pegar isso e multiplicar por 10, e aí nós vamos ter aqui 6.000. E agora 6.000 newtons por metro cúbico, newtons por metro cúbico. E o peso específico relativo. O peso específico relativo também é fácil aqui, basta eu pegar e dividir pelo peso específico da água. Então, eu vou pegar o peso específico da substância que eu estou estudando, ó, que deu aqui 6.000, dividido por 10.000. Então, agora eu vou obter o valor de 0,6, tá? Então, 0,6, como é dimensional, não tem unidade, então a resposta, tá, é a letra A. Portanto, pessoal, por hoje é só isso. Depois faremos mais exercícios e discutimos isso aqui também na nossa aula ao vivo. Muito obrigado.